Bom, pessoal, eu vou falar com vocês agora aqui, na verdade, vou lhes explicar a questão de cabo e principalmente cabo de par trançado, tá? Vou focar nisso. Depois eu vou falar de cabo coaxial, vou falar de outras formas de transmissão, tá? Lembrando que o cabo de par trançado, ele é um meio de comunicação, ele é um meio do mundo físico metálico que eu utilizo para fazer comunicação, tá? Lembrando também que é um tipo de cabo que já é utilizado há muito tempo, tá? Nós vamos falar sobre as categorias dele daqui a pouquinho. Mas antes de começar, eu preciso que você entenda que existem três interferências básicas que estudamos em redes de computadores. Duas são externas, ou seja, elas são produzidas fora do meio e impactam dentro desse meio. Vamos dizer que esse meio, eu vou simplificar, porque se eu não simplificar fica difícil. Vou dizer que esse meio é o cabo, ok? Imagine você um cabinho azul. Aquele cabinho azul que você vê por aí. Vamos dizer que aquele ali é o meio, estou simplificando, é o cabo. Então, EMI e RFI, eles são duas interferências externas que atuam sobre o cabo, sobre o meio. A EMI é uma interferência eletromagnética, que pode ser radiada ou naturalmente conduzida até o material. É magnético. E a RFI é por radiofrequência, sinal. O que acontece? Cara, se você pegar um cabo metálico e fizer assim um círculo de exatamente 1 metro e produzir uma onda, um comprimento de onda exatamente de 1 metro, o que vai acontecer? Esse cabo que está formando esse círculo, ele vira o que nós chamamos de dipolo. A teoria, então, de telecomunicações, tá? Como as antenas de TV funcionam. E esse dipolo capta esse sinal naturalmente e gera uma pequena corrente elétrica. Entenderam? Hum... Inclusive tem uma história legal que eu acho que é no Iowa, por aí, né? A Motorola tinha um aparelho que quando ligava desligava o carro, porque emitia um sinal para a central do carro e a central do carro desligava, porque tinha o mesmo tamanho do comprimento de onda emitido. Então é muito difícil dizer exatamente o impacto dessas duas interferências, tá? Mas é sensível e é estudado, inclusive, no trabalho lá do nosso amigo Shannon, se falha a memória, de 1948, tá? Já a diafonia é uma interferência interna do meio nele mesmo. Como assim? Alguns cabos têm mais de um canal. Estou simplificando também, tá? Imagine que um canal interfira no outro, mas está dentro do cabo, ou seja, está dentro do meio. Pegou a jogada? Isso é chamado de diafonia. Então, quando o próprio meio interfere nele mesmo, chamamos isso de diafonia, tá? Ou seja, é uma interferência interna. Legal, sabemos disso, né? Beleza. Qual seria o primeiro tipo de cabo que nós utilizaríamos? Tá vendo esse cabinho aqui, pretinho aqui? Ele era basicamente a base das telecomunicações da década de 90 e início de 2000 e cacetada, tá? No poste você realmente tinha cobre. Cara, esse é bitola de quase 1 milímetro aqui, cara. Material bom isso aqui, tá? Material bom, bom mesmo, tá? Acontece que ele é chamado de fita dupla, tá? É chamado fio de fita dupla. O que acontece? Se você pega um fio de fita dupla e arranca a parte de plástico, você vai ver que ele tem dois core, né, de cobre, condutores. Exatamente, perfeitamente paralelos entre si. Eita porra, isso é ruim. Por quê? Bom, você tem que agora recorrer a dois conceitos que você aprendeu na física do segundo grau. Primeiro, lá em força, você aprendeu a tal da normal, que também você vai ver em geometria e também em matemática, tá? A normal, um ângulo normal de 90 graus é um quadradinho com um pontinho no meio, lembra?
A normal é uma força ali exatamente 90 graus. Acontece que a normal de um core metálico é coincidente com a normal do outro core metálico. Eita, pô, qual o problema disso? O problema disso é que eu vou usar outra teoria que você viu no segundo grau. Que quando eu passo uma corrente elétrica por um cabo, tá? É natural que ele gere um campo eletromagnético com a regra da mão direita. Lembra da regra da mão direita? Corrente num sentido, o campo magnético vai ser nesse sentido, né? Assim, acontece que essa imagem eu acho que tá zoada, tá? Essa setinha não deveria estar apontando para cima aqui, tá? Deveria estar apontando para trás. Porque eu passo a corrente elétrica nesse sentido, esse campo eletromagnético bate com a normal deles e ele gera uma corrente contrária para cá, igual tá nesse desenho aqui, ó. A corrente elétrica está indo para lá, aí eu tenho a regra da mão direita e esse campo eletromagnético está gerando um sinal contrário para lá. Repare. E isso é, naturalmente, uma interferência, né, do próprio meio nele mesmo. Tá? Afinal, ambos os core metálicos estão ali dentro do mesmo meio. Tá? Então, estou simplificando, beleza? Até a gente definir o que é meio é muito complexo. Tá? Pô, legal, cara, legal. Tá, mas como é que eu resolvo isso aqui, bicho? Isso aqui tá foda, né? Porque isso é lei da física. Tá legal. Então, vamos lá. Vamos dar início à explicação, então, agora do par trançado, sabendo você que existe esse problema nos cabos não trançados e que eu tenho esses três tipos de interferência aqui, beleza? Um dos meios de transmissão mais antigo e ainda muito comum é o par trançado. Um par trançado consiste em dois fios de cobre encapados, naturalmente, para que ambos não encostem um no outro, ok? Que em geral tem cerca de 1 milímetro de espessura. Se você comprar um furocal, você tem isso. Se você comprar aquele fiozinho vagabundo de circuito de TV, você vai ter, acho que é 0,3 ou 0,4 milímetro. Os fios são enrolados de forma helicoidal, com os pares. Então, por exemplo, aqui eu tenho um par trançado, aqui eu tenho outro par trançado, aqui eu tenho outro par trançado e aqui eu tenho outro par trançado. Tá? No caso aqui, esse meio tem 4, né, pares trançados, beleza? Eles não são trançados entre eles aqui, é só os parezinhos, tá? Não são os 8, não. Bom, qual o impacto disso? Vamos ver aqui. Agora, cara, a internet é foda, cara. Tá umas imagens bacanas, uma pena que eu não consegui uma boa qualidade. O trançado dos fios é feito porque dois fios paralelos formam uma antena simples, formam um dipolo, ou seja, porque, naturalmente, ali eu tenho inclusive as normais de um apontando para as normais do outro, né? Conforme já expliquei, isso é um grande problema. Quando os fios são trançados, as ondas de diferentes partes do fio se cancelam. Significa que tem menor interferência interna dele nele mesmo. Tá? Um sinal normalmente é transportado a partir da diferença das tensões, geralmente, entre os terminais DDP. Você viu isso, acho que em Física 3, lá na sua escola do segundo grau, tá? Cara, se você não teve, cara, pau na bunda desses caras que não vão dar aula, tá? Que eu tive esse problema também, sou de escola pública. Faz como eu, cara. Peguei os livros, tudinho, e reli tudo de novo, cara. Reli essa bosta toda de novo. Química, nunca tive uma aula, fiz tudo. Física, pouco tive aula, fui lá, peguei os livros e fiz tudo por minha própria conta. Pau na bunda desses professores vagabundos, entendeu? Foi mal. Fiquei nervoso. É que eu lembrei como é que foi a minha década de 90, né? Minha década de 90 era ir pra escola pra não ter aula. Era fogo, cara. Bom, então aqui repare que eu tenho o sinal indo de um lado, a corrente indo de um do outro, e as normais não estão se batendo. Se você olhar, já esse cabo aqui, onde perfeitamente paralelo, as normais estão todas se batendo com os campos eletromagnéticos. Isso aqui gera muita interferência. Isso aqui gera pouca interferência.
Quer dizer o seguinte, que quanto mais você enrolar, menos interferência você tem. Problema que você sabe que se você enrolar mais e mais e mais, se você pegar 100 metros e enrolar só um pouquinho, você não alcança mais 100 metros de distância. Ok? Vai ser 98 metros, vai ser 99 metros e 90 centímetros. Se você enrolar mais, bem mais mesmo, você vai alcançar 99 metros e 50 centímetros. Repara aqui que você enrolou. Pô, mas como é que eu alcanço de novo 100 metros? Você vai ter que colocar mais cabo. Peraí, se eu coloco mais cabo, eu aumento a resistência elétrica, que você também viu lá em física também, no segundo grau. Cara, parece que parece que o segundo grau vai me perseguir por um bom tempo. Vai mesmo. Você resolve um problema da interferência e aumenta a resistência. E aí você tem que encontrar um ponto de equilíbrio nisso. Tá? Os fios vagabundos são pouco enrolados. Os fios bons Furukawa chegam nessa precisão entre a resistência e a torção ideal, ok? Vai chegar num bom senso ali, cara. Por isso que você compra um cabo decente. Por isso que Furukawa é 900 pila e um cabo CTF vagabundo aí de ciclo e televisão vai lhe custar cento e poucos reais. Tá? Os pares trançados podem ser estender por diversos quilômetros. Você compra um cabo bom, cara. Um cabo bom, tá? Mas quando trata de distância mais longa, o sinal é atenuado e existe a necessidade de pôr repetidores. Isso é meio problemático. Hoje em dia nós temos fibra ótica para suplantar essa nossa necessidade, né? Quando muitos pares trançados percorrem paralelamente uma distância muito grande, como acontece na ligação entre um prédio e uma estação central telefônica, eles são envolvidos por uma capa protetora e eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos desse tipo de capa. Na verdade, aqui você já viu um, né? Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho. E os pares trançados podem ser também, né? Podem ser usados na transmissão de sinais analógicos ou digital. Vai depender da largura de banda, vai depender da espessura do fio, vai depender, naturalmente, da qualidade do cobre ali dentro, ou seja, da liga metálica. Tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos de CAT, categorias. Daqui a pouco eu vou trazer da 1 a 8, tá? O cabeamento de par trançado pode ser dividido em vários tipos. A variedade mais comum empregada em muitos prédios e escritórios é o CAT 5, a categoria 5. Um par trançado, categoria 5, consiste naturalmente em dois fios basicamente levemente trançados. Se você olhar, vamos fazer algumas comparações. Vamos pegar um CAT3 que era padrão década de 90 para telefonia. Ele era pouco enrolado, tá vendo? Aqui o cara teve aqui o cara teve o capricho, o cara que fez essa imagem, ele teve o capricho de colocar mais ou menos, tá? Como eu posso dizer assim, as diferenças, tá? Aqui, se você olhar, já está mais trançado. Nem todos os fiozinhos são trançados da mesma forma, tá? Tem umas particularidades. E se você pegar um CAT6 muito usado agora, é muito enrolado. Mas para esse CAT6 ser muito enrolado, eu preciso de ter naturalmente uma blindagem, eu preciso também naturalmente ter aqui uma cruzeta para separar os pares, e eu preciso de um cobre de boa qualidade, ou seja, uma liga metálica de boa qualidade, bem como também uma boa espessura, tá? Então vão ter categorias. Daqui a pouco eu vou mostrar várias categorias e as taxas de transmissão dessas categorias. Vamos dar uma olhada aqui. Um cabo que é muito utilizado, já até falei, até mostrei imagens, é o cabo chamado UTP. O cabeamento UTP é a mídia de rede, é também chamado de mídia ao meio, cabo mais comum. O cabo UTP, terminado com um conector RJ45, é usado para interconexão de computadores, de redes, de hoster, de switches. De... Cara, é muito utilizado dentro de uma LAN.
Tá? Dentro de LAN ele é muito utilizado mesmo, principalmente pela sua maleabilidade. Posso dizer que é um cabo suscetível a AMI e a RFI, tá? É muito suscetível. Já vou explicar o porquê. Nas LANs, o cabo UTP consiste em 4 pares de fio codificado, por cores, torcidos juntos, né? Envolvido em um cabo flexível. E ele é bem flexível, tá? Costuma-se ter uma ponta RJ45 para cada cabo. Porcamente, em muitas redes de computadores, eles ligam 2 computadores em um único cabo na estação de trabalho, por preguiça de passagem de cabo, por preguiça, por miséria, por alguma coisa assim. E nós vamos ver que isso tem um impacto sim. Ah, mas dá certo? Dá certo, mas vira um lixo. Vamos dar uma olhada aqui na história dos cabos. Então nós temos ali, ó, por volta da década de 80, eu tenho o CAT1, um fio porcamente enrolado com um fiozinho ali, com uma capinha ali protetora. CAT2 chegando a 4 megabits por segundo, ali também na década de 80. Já na década de 90 eu tenho o CAT3, tá? Chegando a 10 megabits por segundo. CAT4. Então, você repara que o CAT3 nem foi muito falado. O CAT4 eu cheguei a manipular ele por volta da década de 90. Em 95, o CAT5. O CAT5 ele tem um reinado muito longo, se você olhar, tá? O reinado do CAT5 ele é bem longo, cara, porque ele foi muito utilizado. E aí ele foi melhorado com o CAT5E. E aí, ó, repare que ele chega a 100 MHz, tá? 100 MHz em 2000. Na verdade, em 1995 ele já chega, tá? Mas ele chega em 2001 100 MHz com uma qualidade melhor, tá? Cara, você fazer a crimpagem desse cabo com essa cruzeta é o capeta, cara. Eu odeio pegar essa merda, tá? E uma vez eu vou contar. Meus caras chegaram num. Eu cheguei num hacking para fazer a crimpagem de um cabo desse aí. Quando eu fui fazer a crimpagem, cara, você não vai acreditar. Eu tinha 5 centímetros de cabo além do além do aparelho. Quer dizer que não dava nem para virar pro aparelho. Entenderam? E aí eu saí correndo atrás da infraestrutura para esticar nesse fio. Consegui esticar, mas aí quando eu fui fazer na outra ponta, adivinha? Não deu. Sério, não deu. Não deu. Não deu, cara. Não deu. Cara, é um tipo de cabo que você tem que deixar um pedaço, pelo amor de Deus. Porque a chance de errar é muito grande, cara. E aí, como é que você faz, cara? Eu tive que fazer uma gambiarra lascada, tá? Com um switch. Mas vou fazer o quê? Ou eu passava o cabo de novo, só que o cabo passava por 2 andares, cara. Sozinho nessa situação, fio. Desculpa. O CAT5. Ó, repare que eu passo de 16 do CAT4, 16 megabits por segundo para 100 megabits por segundo. E por ter menos interferência em 2001, e naturalmente eu consegui utilizar todos os 8 com maior facilidade, os equipamentos são melhores também. O CAT5 chega então ali a 1 gigabit por segundo, tá? E aí você tem o CAT6 com 1 gigabit por segundo. E naturalmente, cara, é um cabo já um pouquinho mais caro, já um pouquinho mais salgado. Os CAT5 ainda são muito usados, é muito barato ainda os CAT5, tá? O 5E é muito barato. O CAT6, então ele vai ser ali muito empregado por volta de 2000. CAT6 eu estou vendo agora chegar no mercado ali, na verdade é onde eu estou trabalhando, cabos, né, CAT7 ali. Lá tá chegando lá, um cabo muito bom. Repare que do 6 para frente, 6A, eu já tenho uma preocupação com uma uma película de alumínio para proteger o cabo de interferência externa. Vai ser muito eficiente? Cara, o 6A não. Mas o 7, repare que o 7 ele tem um, uma proteção externa, que já tem um nome, tá? E as proteções internas por par
por folhinhas de alumínio. Mas se você usar o 7A, além dessa folhinha de alumínio, ele tem uma malha metálica para fazer aterramento, que é fantástica. E isso aqui é um artifício do cabo coaxial, tá? O cabo coaxial tem essa malha aqui que é foda, cara, para fazer uma gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday é aquela teoria que vocês viram então na física de segundo grau. Tá? E os CAT-8 que ainda não peguei na minha mão, tá ok? Eu já vi na Santa Ifigênia, cara, ele chega a 40 gigabits por segundo. É colossal, tá ok? Tem uma proteção lascada, tá? Esse cabo. São várias categorias. Cara, o CAT6 já é caro pra burro. O CAT5 é barato. O CAT6 já é caro pra burro. Esses daqui, cara, não quero nem ver o preço. Então aqui eu tenho o cabo UTP mesmo, classicão, tá? Bom, você tem que reparar que eles são enrolados de forma diferente, tá? Não, eles não têm a mesma pegada ali quando eles foram enrolados. Alguns foram enrolados mais, outros menos. Vamos falar sobre isso. O cabo UTP, né, não usa blindagem para combater efeitos externos, como MI e RFI. Em vez disso, os projetistas de cabo descobriram que podem limitar o efeito negativo da diafonia usando as técnicas abaixo. Ou seja, ele caguei e andei para EMI e RFI e eu tenho a diafonia, porque eu tenho múltiplos canais. Diafonia. E eu vou utilizar o cancelamento, ok? Os projetistas agora eles emparelham os fios em um circuito e quando dois ou mais circuitos elétricos são colocados próximo do outro, seu campo magnético são exatamente opostos para não ter tanto problema, tá? Então eles estão disponibilizando os cabos, esses fiozinhos lá dentro no circuito, de tal forma que ele vai gerar campos que se cancelam. E aí não vai ter tanto problema de gerar corrente elétrica no outro canal, entendeu? Variando o número de torções por pares, gera frequências diferentes. Se eu gero uma frequência diferente entre os canais, eu reduzo a diafonia também. Então são duas formas de reduzir a diafonia, tá? Cai na prova da Cisco, tá? Para aumentar ainda mais o efeito de cancelamento dos fios, são emparelhados, né? Os projetistas variaram o número de torções de cada fio do cabo, né? E deve seguir especificações rígidas quanto a essas torções, naturalmente. A placa de rede está esperando isso. O software está esperando isso. E você vai comprar um cabo vagabundo fora da especificação. Tem que fazer merda mesmo, né? Aí tem que sofrer mesmo. Observe que o par laranja, tá, é menos torcido que o azul. Vamos dar uma olhada na imagem do próprio material, tá? O laranja é menos torcido que o azul, tá vendo? Viram? Isso aqui é importante, tá? Conforme falei, tinha diferenças, tá? Mas tem. Tinha porque eu tinha explicado. O cabo UTP geralmente termina, então, conforme eu falei, num conector chamado RJ45. Essa pecinha de plástico aí, que na imagem está faltando a capinha, né? A capinha ela serve para que você não perca a orelha do cabo. Não é a sua orelha, não, a orelha do cabinho ali do conector. Esse conector é usado para uma variedade de especificações de camada física, tá? Inúmeros cabos aqui vão utilizar, esse RJ45. O mais simplesinho é esse de plástico. Eu vou gravar um vídeo eu fazendo a crimpagem desse cabinho e mostrando detalhes de como você faz, tá? Tem uma jogadinha ali que você mexe nos fiozinhos que sua vida vai dar certo, tá? Bom, e naturalmente existe um padrão de cores. Afinal, repare que eu acabei de falar para você que as torções são diferentes entre as cores e você vai fazer outra sequência de cores, né? É igual o aluno vira para mim, é só eu usar essa cor, eu errei essa ponta, agora eu vou trocar cor aqui nessa outra ponta. Não, cara. Você vai desfazer a ponta que você fez, corta, joga fora e faz de novo.
Então aqui eu tenho o RJ45 sendo colocado, macho, né? Costumamos chamar de macho. Não, não me acusem de ser machista, ok? É o termo usado. E aqui eu tenho o fêmea. O fêmea você precisa de tipo uma chavinha de fenda com uma molinha, cara. Eu tenho isso lá no serviço. Eu vou gravar eu usando, cara. É muito gostoso. Você coloca o fiozinho, traque. Coloca o fiozinho, traque. É muito gostoso. Bom, e aí você tem os padrões. O padrão 568, que tem a pinagem muito específica para a Ethernet. Vamos dar uma olhada aqui nessa pinagem, tá? Você tem, repare, aqui em cima está o cobre, aqui embaixo está a orelha do RJ45, tá? Repare que o RJ45 está vendo cobre aqui em cima, tá vendo bem o cobre aqui em cima, tá vendo a orelha aqui embaixo? Então, é assim mesmo. Ó, o cobre está aqui em cima e a orelha está lá embaixo, tá? Aquela orelhinha de plástico. Então aqui você tem, ó, o cabo 1, desculpe, o par 1, 2 verde, tá? O 3 e o 6 laranja. São os pares que a princípio transmitem dados, tá? Os pares que a princípio transmitem dados é o 1, 2, 3, 6, originalmente. Ele pode usar os 8? Pode, mas isso vai depender de alguns detalhes chamado de autonegociação, que vai ser descrito no futuro, beleza? Existe o padrão A e o padrão B. O padrão A, o padrão B. Olha o B, laranja no pino 1, 2 e o verde no 3, 6. Tá? Sempre o azul no 4, 5 e o marrom no 7, 8. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei também a questão das cores aqui, ó. Por que esse tracejadinho? A gente chama de verde claro, verde escuro. Laranja claro, laranja escuro. Tá? E aqui você tem as cores também por linha aqui para você entender. Mas repare, os pininhos de ferro estão aqui em cima, tá? É comum eu entrar numa aula para ensinar os alunos a fazer esse cabo e ele fazer invertido, ou seja, ele fazer com a orelha para cima. Tá? Não, a parte de ferro está para cima, metálica. Eu já vou falar sobre A e B daqui a pouquinho, tá? Bom, eu tenho basicamente dois tipos de cabos utilizados, né? E esse cabo aqui, ele é chamado de cabo direto, tá? Esse aqui é chamado de cabo direto, que é o cabo mais comum. É comumente utilizado para interconectar um host a um switch, switch a um roteador. Como eu faço um cabo direto? Vamos voltar aqui. Como eu faço um cabo direto? Primeira coisa, na minha empresa, eu vou eleger que todo cabo direto é padrão A. Ou eu vou eleger que na minha empresa todo cabo é padrão B. Bom, você sabe que existe a briga de Java com outras linguagens. Né? É impressionante, Java com outras. Né? Você sabe que existe a briga de Linux com Windows. Existe a briga de A com B. Cara, eu tô um pouco me fudendo. Okay? O que você tem que ter na sua cabeça é que se você admite que você vai usar o padrão A na tua empresa para cabos diretos, tudo você vai usar. Por quê? Se você chega na ponta de. Se você chega na caixa de switch e vê um padrão B, você sabe que aquilo é um cabo cruzado, que é outro tipo de cabo. Entenderam? Porque você sabe que toda a sua empresa é padrão A. Tá? Não faça bagunça. Beleza? Tem velho teimoso que quer fazer bagunça. Tá? É complicado. O cabo direto, então, eu defino que vai ser o A ou B. Eu que defino aqui na minha empresa, tá? Defini aqui que vai ser tudo A, porque eu gostei do A, porque o A vem primeiro que B. Tô um pouco me lixando pra briga. Então, todos os meus cabos terão em uma ponta o A e na outra ponta o A. Simples assim. É o cabo direto. Se você pegar as duas pontas de um cabo direto e olhar assim a parte de trás, você vai ver que ele tem a mesma sequência de cores. Esse é o cabo direto. Bom, acontece que eu também tenho um cabo, cabo em comum, usado para interconectar dispositivos semelhantes.
Exemplo, switch, switch, host, host, roteador, roteador. Tá? Opa, peraí que tem uma lista de equipamentos e conexões que se usa cabo cruzado. Isso chama de cabo cruzado. Tá? Como que é o cabo cruzado? Uma ponta você vai ver o padrão A e na outra ponta o padrão B. Tá? Então você pega as duas pontas. Você vai ver se, pô, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Opa, peguei um cabo cruzado. Entenderam? Pegou a jogada? Legal. Quando eu utilizo o cabo cruzado, por exemplo, eu utilizo o cabo cruzado quando eu ligo um computador em um computador, um router em um router, um computador em um router ou switch num switch. Viram? Equipamentos semelhantes. Tá? Inclusive, na teoria, ele diz aqui, ó, dispositivos semelhantes. Mas eu tenho algumas coisas para lhe falar. Primeiro, computador router, porque o computador ele pode ser classificado como pode ser classificado, ele pode ser projetado e configurado para ser um router, então tem esse esquema aí. Bom, para cabo direto, eu tenho o computador switch, switch, tem um asterisco, router switch. Como assim asterisco? No passado, você não tinha possibilidade de conectar um switch com cabo direto. Mas isso foi adicionado como um recurso extra de um switch. Embora, né, por padrão, seja interessante você usar switch, o cabo cruzado, cabo cross. Okay? Mas não é difícil você encontrar na sua infraestrutura isso aqui, porque é muito fácil fazer um cabo direto, é muito fácil reaproveitar um cabo direto. Porque um cabo direto é muito usado, tá? Então acaba que isso aqui pode acontecer, tá? Basicamente, então, o cabo direto, eu tenho um padrão aqui ele definiu o padrão A, né? Verde, aqui ó, repara que ele colocou toda a pinagem igualzinho da mesma cor, é o cabo direto. E o cabo cruzado, repare que, olha que interessante, o 1 vai parar na posição 3 do outro lado, e o 2 vai parar na posição 6 do outro lado, e vice-versa. O 1 aqui vai parar na 3 e o 2 aqui vai parar na 6. Viram? Cara, eu acho isso muito chato, cara. Esse cabinho azul, ele sempre me atrapalha, porque na hora que você vai fazer a ponta do cabo, cara, tem sempre um cabinho azul te atrapalhando, cara. Mas eu vou ensinar isso pra vocês, os macetinhos, tá? Eu vou ensinar os macetinhos. E o cabo rollover, esse aqui é um cabo proprietário da Cisco para manutenção e equipamento Cisco. Né? Então nós vamos ter depois dessas aulas teóricas, vocês têm aí um curso de Linux, rede em Linux, já está pronto, né? Já está tudo gravado. Por incrível que pareça, eu estou regravando esse teórico de redes. E também, se vocês vão ver que eu vou ter ali vou criar um material extra de Cisco para vocês, tá? Legal. Então, sabemos como que eu faço os cabinhos aqui, das cores, né? Legal. Vamos lá. Os enlaces que podem ser usados, né, nos dois sentidos ao mesmo tempo, como uma entrada de mão dupla, estrada de mão dupla, desculpa. Aqui é madrugada agora. São chamados de full duplex. Eu tenho uma comunicação nesses cabos, tá? Chamada full duplex. Quer dizer o seguinte, eu posso usar alguns desses fiozinhos para enviar e ao mesmo tempo receber. Tá? Ao mesmo tempo eu envio e ao mesmo tempo eu recebo. Isso é chamado de full duplex. Mas, porém, todavia, nem todo equipamento permite o full duplex. Por isso que toda rede de computador inicia em half duplex, nesses cabeamentos Cat5, tá? Para gigabit Ethernet, fast Ethernet. Ao contrário, né, eu posso utilizar o half duplex. Half duplex é assim, eu mando e o outro escuta. Aí eu paro, eu escuto e o outro manda, tá? Isso é half, beleza? E a gente inverte, tá? O que acontece? Um cabo desse Cat5, né, você coloca na sua rede lá, tá? Um cabo desse Cat5 que você coloca na sua rede, ele vai se comunicar do seu computador com o switch, por exemplo, que é o comum, em modo half,
e vai negociar numa autonegociação. Eu vou explicar para vocês no futuro o que é uma autonegociação. Se pode ser full duplex. Se ele for full duplex, então ele vai utilizar o máximo que ele pode para criar canais de subida e descida ao mesmo tempo e sincronizar para evitar diafonia. Ele tem que sincronizar. Não é qualquer coisa não, cara. Ele vai ter que sincronizar aquilo ali para reduzir a diafonia dos meios, né? Afinal, se eu estou escrevendo e lendo, significa que tem coisa indo e vindo. Quer dizer que o campo magnético do que eu estou mandando pode interferir naquilo que está vindo até mim, por meio de diafonia. Entendeu? Então, isso é um pouco problemático, né? Por isso que o cabo Cat6 e o 7, você vai ver ele com uma cruzeta de plástico para tentar reduzir isso aí. Alguns deles até com blindagem específica. Porque se você tiver uma blindagem específica por pares, você vai reduzir a diafonia e, naturalmente, você vai reduzir também a interferência externa, tá? Bom, vamos falar de cabo STP. Cabo STP é um cabo de alta qualidade, tá? Um cabo muito mais caro. Que ele pode ser utilizado no lugar do UTP. Eu usaria o cabo STP, por exemplo, para ligar um DTI a um laboratório com vários computadores. Os computadores no switch eu ligaria com o UTP, que é mais barato. Tá? O cabo STP tem uma qualidade muito maior e também utiliza o RJ45. O cabo STP combina técnicas de blindagem para reduzir EMI e RFI e torção de fio e com qualidade melhor para reduzir até, naturalmente, as falhas. Para obter todos os benefícios da blindagem, os cabos STP em geral são terminados com conectores de dados STP blindados especiais com uma capinha metálica e aterrados, de preferência, um aterramento diferente do aterramento da rede elétrica, um aterramento só para a rede. Se você fizer isso, você vai reduzir muito a falha. E se você coloca um aterramento só nos computadores, você também vai reduzir muito os seus problemas de perca de infraestrutura, tá? Bom, diferentes tipos de cabo STP com diferentes características são disponíveis. Cara, isso é foda. O mercado vai dar um monte de possibilidades, um monte de tecnologias, porque, naturalmente, eles vão querer ganhar mercado, né? Mas, basicamente, os cabos STP, eles fazem a blindagem por cabinhos, por par de cabinhos, entenderam? Os mais clássicos e mais baratos, STP só possuem 4 fiozinhos, ou seja, não possuem os 8, porque eu não precisaria dos 8. Eu só precisaria do 1, 2, 3 e 6, os 4. Tá? Bom, mas hoje em dia não é tão difícil você encontrar os cabos STP de 8 pininhos, né? Ou UTP. Então, nós temos uma blindagem básica chamada FTP, é um tipo de blindagem, que eu não me preocupo com a diafonia interna, eu só me preocupo com a EMI e a RFI externas, tá? Então, são perfeitamente trançados, né? Bonitinhos, possui ali uma capinha de alumínio para proteger eles, mas não protege eles deles mesmos. Já o cabo STP, de uma qualidade muito maior, ele possui a blindagem por par, e, alguns casos, uma blindagem com uma gaiola de Faraday metálica, igual isso aqui, ó. Você está vendo aqui os fiozinhos passando aqui por todos eles, né? Isso aqui vai garantir que você vai conseguir puxar ele, né? Conforme eu falei, o cabo STP, nós levamos de um DTI até um laboratório, e o laboratório nós usamos o cabinho clássico UTP, que é mais barato. Tá ok? Entendeu a jogada? Usamos esse aqui, tá? Então o STP ele vai ser puxado por dutos, então essa malinha metálica, além de me ajudar a puxar, ela também serve como uma gaiola de Faraday muito boa, tá? E o aterro aqui, esse pininho, é show de bola. E eu tenho cabos mais modernos, mais caros, SFTP ou SSTP. Eu tenho uma blindagem de alumínio, mas de altíssima qualidade, cara. De altíssima qualidade.
num cola de borracha, um emborrachado muito duro, denso, difícil de cortar. São cabinhos difíceis de você montar a pontinha, tá? Eu recomendo que você, quando comprar um RJ45 para fazer isso aqui, ou você trabalhar com cabos, com cruzeta, igual nós estamos vendo aqui, esses cabos com cruzeta aqui, ó, você comprar RJ45 transpassante, onde você transpassa os pinos por ele. Cara, porque senão você vai sofrer, cara. Você vai sofrer. Eles são tão bem enroladinhos que quando você enfia no RJ45, um deles dá uma escorregadinha e dá uma descidinha. É um inferno. Então, quando você tem o RJ45 com uns buraquinhos transpassantes, tá? Você faz os pinos bem maior mesmo, que se dane, perder 1 centímetro. Enfia com gosto. E aí você crimpa e corta a rebarba. Tá ok? Tranquilo? No próximo vídeo, vou falar sobre cabo coaxial. E a importância do cabo coaxial. Tem gente que fala que cabo coaxial não presta, mas vou te falar. O que não presta é o uso errado da tecnologia, tá? Tudo tem seu uso. Vamos ver uma aula de cabo coaxial. Por incrível que pareça, vocês vão compreender esse ponto de vista. Até mais, tchau.